hoje. Gravando a nossa aula de hoje com a turma do 8º ano A pelo Colégio Evangélico Campo Grandense, dia 1º de dezembro de 2020. Chegamos à nossa última aula de ensino religioso, transmitido online pelo Zoom. O professor está muito feliz de saber que vocês venceram esse período. Inacreditavelmente, chegamos à etapa final. Espero que todos tenham ido muito bem nas provas, em todas as matérias. Encerrando esse ano que foi desafiador, tanto para nossa cidade, nosso colégio, para o país, para o planeta Terra. Não teve um ser humano na face da Terra existente que não soube do que aconteceu com o nosso planeta esse ano. Mostrando a nossa finitude. O ser humano é finito, ou seja, ele tem um fim, diferente de Deus, que é infinito e eterno. Além de Deus nunca se acabar, ele é eterno, porque ele permanece para sempre. E nós, seres humanos, nós somos finitos. Todos nós temos um fim, mais cedo ou mais tarde. Professor, em que a religião pode me ajudar na minha vida como ser humano? Por que eu preciso da religião? Por que ela é tão importante? Não só a religião em si, né? Mas o próprio Deus, a palavra de Deus, que é a Bíblia, e o próprio Jesus, que nos direciona e abre a nossa mente para entendermos o propósito da nossa vida aqui nesta terra, que é limitado também, porque a gente vem à terra já morrendo, né? A gente já nasce morrendo, tanto que a gente já nasce e a primeira coisa que a gente faz é chorar. Então, o bebezinho chora, que tipo assim, que já vou sofrer, porque eu estava quentinho, dormindo, se alimentando, ficando de boa. Então, um bebê, ele não tem em nada em que se preocupar. E, de repente, ele sai para um lugar onde está mais frio, ele tem que tomar banho, ele tem que dormir, tem que se alimentar pela boca, né? Então, dentro da barriga é um local muito seguro e muito aproveitado. Tanto que a gente fica lá, né, 9 meses curtindo a barriguinha da mãe. E aí se produz esses seres humanos aí, que estão da idade de vocês, já no 8º ano A. Legal, pessoal. Então, chegando à última aula, nós estamos encerrando. O professor vai abrir aqui o nosso tema, continuando da aula passada, para encerrar. Por que o evangelho, o cristianismo, ele é tão importante para nós? Por que Jesus teve que se tornar um homem, vindo até a Terra, enviado por Deus, ter deixado um legado para a humanidade, e aí ele vem e divide a história antes e depois de Cristo. Então, nos nossos calendários sempre existirão AC, DC, antes de Cristo e depois de Cristo. Isso significa que Cristo dividiu a história. O nosso calendário é contado a partir de Jesus. É como se o mundo viesse a existir a partir do momento que Jesus nasceu. Que aí a humanidade começou a entender o propósito de Deus e tudo que passou para trás virou história. Agora sim nós vamos começar a história. Então nós estamos em 2010. Então toda vez que... ou 2020. Toda vez que você lembrar que nós estamos em 2020, significa que Jesus veio à Terra há 2020 anos atrás. Professor, a Terra só tem 2020 anos? Não. Jesus dividiu a história. Nós estamos contando a história da humanidade a partir do nascimento de Jesus, né? O calendário. Claro que tem os livros, a Bíblia e todos os outros livros históricos que vão contar a história das pirâmides, os primeiros habitantes, os primeiros animais, eles vão fazendo descobertas, né? Lá nas escavações e vão descobrindo que a Terra aí tem aproximadamente 10 mil anos. E aí os cientistas, né, eles já colocam milhões e milhões de anos
né? Mas biblicamente para nós a Terra não é tão antiga assim. Então Jesus vem, divide a história e aí ele vem a essa Terra demonstrando atitudes de como as pessoas deviam se comportar. O que gera a felicidade, o que evita a morte, né? Talvez uma das coisas mais interessantes no cristianismo é que a Bíblia nos ensina como evitar a morte precoce. Então, se você segue bem a Bíblia, você é uma pessoa que está com a chance de viver longamente nessa terra mais do que todas as outras pessoas. Porque você não vai ter depressão, você não vai cometer suicídio, você não vai matar. Quem mata normalmente é morto, da mesma forma. Você não vai roubar, você não vai trair, você não vai ser ignorante e vai ter domínio sobre as suas ações, suas palavras. Porque tem pessoas que morrem através de um xingamento. Estou certo ou estou errado? Num trânsito, quantas pessoas morrem porque xingou uma a outra e a pessoa, dependendo do estado que ela estiver, de raiva ela vai esfaquear, vai atirar ou vai socar, né? Aquele rapaz que morreu no Carrefour, ele, antes dele ser agredido, ele deu um soco bem forte na cara do segurança, gerando uma ira gigante no segurança e no outro também. E aí os dois começaram a agredir, todos estavam errados e os que mataram aquele rapaz do Carrefour vão pagar caro por isso, tanto pela a sociedade que vão acusá-los e tanto a justiça que vai prendê-los. Então, se eles fossem controláveis, tivesse a mente de Cristo, né, fossem pessoas equilibradas e tivessem domínio próprio sobre suas ações, não teria acontecido essa briga. Então, servir a Cristo e ter a mente de Cristo vai fazer com que prolongue os seus dias na Terra. Olha que legal. Você não vai ser usuário de droga, não vai beber, não vai curtir festas altas madrugadas, não vai trair a sua esposa ou seu esposo, vai fazer bons amigos, né? Não vai andar com pessoas erradas, e aí você vai se tornar uma pessoa altamente sobrevivente, obedecendo às leis. De sorte, em Filipenses capítulo 2, versículos 5 e 8 diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. A Bíblia, além das nossas ações, ela quer que nós tenhamos o sentimento. Como que Jesus sente? Ele sente amor, compaixão, bondade, perdão, empatia, né, pelas pessoas, que sendo em forma de Deus, ou seja, ele sendo Deus, que pode produzir qualquer coisa a partir de um estalo de dedo ou de um pensamento, ele não teve a usurpação, tipo o egoísmo, a grandeza de ser igual a Deus, mas ele esvaziou-se de si mesmo, a si mesmo tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante a homens. E achando na forma de homem, ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, todas as vezes que você vê uma cruz, um crucifixo, que não tenha Jesus grudado nele, significa que você é uma pessoa liberta. Então, inacreditavelmente, né, a morte nos trouxe liberdade. Como isso, professor? Jesus, judicialmente, se algum advogado muito inteligente e muito curioso quisesse saber, será realmente que Jesus pode dar a vida eterna para alguém? Será que esse povo que é cristão falando que a gente vai viver eternamente, que a gente vai para o céu, isso aí não existe. Como que isso é possível? Aí Jesus prova, porque ele morreu, né? Ele teve que morrer para mostrar que a morte é algo real, e ele ressuscitou para mostrar que a ressurreição é algo real. E só quem tem a capacidade de se auto-ressuscitar pode ressuscitar as outras pessoas. Então é como se Jesus provasse para nós mesmos, falando, então vocês não acreditam que um dia vocês vão viver eternamente e que vocês podem perder a vida e ganhá-la de novo? Então eu vou fazer isso demonstrando
historicamente, através dos livros, não só bíblicos, mas outros livros falam dessa ressurreição. E aqueles que não acreditam tentam procurar o corpo de Cristo em algum local, achando que devem ter enterrado em outro local, e percebe-se que ele realmente ressuscitou, porque tem histórias e em vários outros livros, além da Bíblia, né, gente? Lembrando que a Bíblia foi um compilado de 66 livros escolhidos para se tornarem a Bíblia, mas existe mais de 200 outros livros que, de certa forma, poderiam entrar como Bíblia, mas eles, dentro desse concílio que teve ali, eles, a Septuaginta, eles decidiram, diante de 70 pessoas, de que quais livros seriam os livros que compunhariam e fizessem essa compilação da Bíblia. Muito legal, né? Foram 70 pessoas, chama Septuaginta. Pessoas que escolheram quais os livros seriam os canônicos, que falam de Deus, de Jesus, e que eles acreditavam ser os livros mais fiéis. Aí Jesus vem e ensina sobre a oração, e aí mesmo as pessoas mais simples, elas poderiam fazer a oração do Pai Nosso, né, que não tivesse intimidade com a fala, então ela poderia até decorar, simbolizando de que ela poderia, através, chamando Deus de Pai, ela teria intimidade, o nome dele como um propósito, né? O nome de Jesus é que nos liberta, porque o nome dele tem poder. Quantas pessoas têm pesadelo durante a noite, né? Acordam assustado, tremendo, com muito medo no escuro. E aí fala o sangue de Jesus tem poder, fala o nome de Jesus. E isso, de certa forma, dissipa todas as trevas, que são a escuridão, o medo, né? A angústia. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A nossa submissão a ele, da vontade dele, o pão que ele nos dá diariamente, que é uma dependência, e o perdão das nossas dívidas, né? Na oração do Pai Nosso está dizendo que você perdoa as pessoas conforme Deus te perdoa. Então, a minha meta de vida foi essa. Eu nunca vou deixar de perdoar alguém, porque eu sei com a mesma medida que eu perdoar, eu serei perdoado. E para que eu vou guardar uma mágoa se já passou? Né? Se a pessoa já me deu um soco, passou ali um mês, para que eu vou guardar aquilo? E não nos induzas às tentações, mas livra-nos do mal, né? Não nos deixeis, porque o pecado, ele antecede a tentação. Antes da gente cometer um pecado, a gente passa pela tentação. Então, na oração do Pai Nosso, Jesus está dizendo para Deus nos antecipar, para que ele não deixe nem a gente cair na tentação, né? A gente vai ser tentado, mas é a tentação que vai gerar um pecado em você. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Mateus, capítulo 6, versículo 9 a 13. Se algum dia alguém te perguntar aonde está escrito a oração do Pai Nosso, será que você acertaria? Você vai lembrar, Mateus capítulo 6, do versículo 9 em diante, vai até o 13. Muitas pessoas não sabem. Se você fizer um desafio aí com a sua família, pergunta, eu quero saber se vocês sabem aonde fica a oração do Pai Nosso que Jesus ensinou. Faça para as pessoas mais antigas que você vai surpreender. Eles vão, verdade, não sei onde está na Bíblia. Aonde está na Bíblia a oração do Pai Nosso? Mateus capítulo 6, versículo 9 ao 13. Muito legal, anota aí. Que um dia alguém poderá te perguntar. Professor, então, Jesus, ele vem à Terra, divide a história e traz esses pensamentos e essas dicas para nós, né? Eu tenho um caderno que eu anoto muitas coisas. E eu falo que eu sou apaixonado por princípios e valores. Sempre quando alguém me ensina um valor, eu aprendo e tento aplicar na minha vida. Porque eu sei que o propósito da minha vida aqui é sobreviver e viver intensamente a minha vida. Então, eu como pessoa, eu estou falando de mim, a minha meta é não sofrer.
Eu odeio sofrimento. Não gosto de briga, de dívida, não gosto de alguém me perseguindo, não quero ter inimigos, não quero ninguém me enchendo o saco e ninguém falando mal de mim. Então, eu quero ter uma vida tranquila, eu quero poder ter o meu casamento, como eu já tenho minha casa, poder viajar, não quero ninguém me perturbando ou ninguém me ligando, me acusando de algo. Então, diante disso, eu tenho que seguir certos mandamentos de Deus para que a minha vida seja tranquila, para que eu durma bem, né? Se eu não devo ninguém, se eu não feri alguém, se eu não traí, se eu não matei, se eu não roubei, se eu não enganei, né? E se eu não fiz falso testemunho, fofoquei da vida de alguém, a minha vida vai ser muito mais tranquila. O que que acontece quando alguém descobre que você falou mal dela? Sua vida vai virar um inferno. A pessoa vai te ligar, vai falar: quem que você acha que é para estar falando de mim? Eu fiquei sabendo de tudo. E você fica com a cara no chão, né? Ou quando você pega algo emprestado e não devolve. E a pessoa fala mal de você para todo mundo. Porque você pegou algo emprestado. Ou você comprou e não pagou. Esses dias eu comprei uma chipa aqui perto da minha casa e eu comi a chipa e na hora de pagar eu esqueci que eu não tinha levado a minha carteira, dá uma quadra daqui, é uma padaria que tem aqui. E eu falei: moço do céu, esqueci a carteira. E aí eu vi que no meu bolso tinha algumas moedas, eu paguei ele, ficou faltando R$1,20. Eu fiquei devendo ele. Pois eu fiquei apavorado. Eu já cheguei em casa, já fui e falei: pode confiar. E não era R$10, não era 20, não era 1.000, era R$1,20. Aí quando eu voltei, ele falou: não, rapaz, nem precisava ser, isso aí era dinheirinho de nada. Falei: não, eu não devo nem R$1,20 para ninguém. Se algum dia alguém me empresta 10 centavos, eu vou lá e devolvo os 10 centavos, para a pessoa não ter na mente dela de que algum dia eu peguei algo dela emprestado e não devolvi, ou se eu comprei algo e não paguei. Então, isso me faz ser uma pessoa que durma muito bem e não tenha problemas na minha vida. Porque uma das piores coisas que acontece na vida de um ser humano é quando ele compra algo e não paga. Principalmente se a pessoa que te vendeu precisa urgentemente daquele dinheiro. Às vezes ela confiou em você. Então, cada vez que você administra na sua mente e você começa a pensar como Jesus agiria diante disso, isso faz de você uma pessoa mais feliz. Você se torna mais amável e mais amada por si mesmo, né? Então você se valoriza. Quando você gosta de uma pessoa que não gosta de você, naturalmente você segue a vida porque você se valoriza. Você está falando: eu mereço muito mais. Por que que eu vou dar o meu amor, a minha paixão por alguém que não está nem preocupado comigo, não me responde nas redes sociais, né? Uma pessoa que você admira, mas ela não está nem aí para você. Quando eu tinha a idade de vocês, a minha maior frustração, algo que me deixava muito para baixo, é quando eu gostava de uma menina e eu adicionava ela no Instagram, por exemplo. E aí eu ia lá e pesquisava no Instagram dela se ela estava me seguindo. Também, eu já seguia ela. E ela não estava me seguindo. Isso me deixava muito mal. Eu ia lá, né? Você tem lá pesquisa nos amigos dela. Aí você vai saber se ela está te seguindo. E a pessoa estava lá 1 ano e nem me seguindo ela estava. Significa que ela não via nenhuma postagem minha. Isso eu ficava muito triste. E aí eu percebi o meu valor. Eu falei: não, por que que eu deveria valorizar uma pessoa que me desvaloriza? Quem é esse ser humano que é capaz de tirar minha paz, né? Eu sou amado por Deus, eu tenho um futuro brilhante, Deus vai me dar uma esposa linda e um casamento abençoado. Por que que eu deveria sofrer por alguém que nem tem, não dá a mínima importância para as minhas emoções? Então, diante disso, eu me tornei uma pessoa melhor. E aí, esperei o tempo certo, casei com 25 anos e vou fazer 10 anos de relacionamento com a minha esposa. Feliz e animado. Então, diante disso, a gente... Deixa eu só mudar o nome aqui.
a gente percebe que Jesus, ele vem para nos dar a alegria de viver e a felicidade sobre as bem-aventuranças. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las porque elas são discernidas espiritualmente. Ah, professor, então alguns valores, princípios e dicas que Deus nos dá na Bíblia significa que nem todo mundo vai entender. Tem gente que vai achar que é loucura, né? Esperar o tempo para casar, perdoar uma pessoa 70 vezes 7, amar ao próximo como a nós mesmos, perdoar os nossos inimigos, a Bíblia diz, né? Os que te ofendem, abençoar os que te amaldiçoarem. Como isso? Isso não, as pessoas não conseguem entender e discernir isso, a não ser que seja espiritualmente, a não ser que Deus esteja na mente delas. Mas quem é espiritual discerne, né, entre o bem e o mal, o bom e o ruim, todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Então, nós é que discernimos o bem e o mal, as coisas ruins e as coisas toscas, né? Eu estou no último ano, vou para o último ano de pedagogia. Significa que eu estou na minha terceira faculdade. Eu já fiz teologia, fiz aconselhamento e psicologia pastoral e agora estou em pedagogia. Nós estamos falando sobre a filosofia para crianças. Como que a filosofia nos ajuda a nos tornar uma pessoa melhor? Filosofia é questionar o mundo de forma sábia, né? E durante a minha vida, eu sempre fui um questionador do bem, porque tem gente que questiona o pai, questiona a mãe, né? Você questionar por que eu deveria, se todos os meus amigos, quando eu vou numa festa de amigos, todo mundo está com uma latinha de cerveja na mão. Filosoficamente, eu discerni que eu não precisaria ter uma cerveja na mão. Não é porque todo mundo no planeta, no nosso país, bebe, né? Eu vou numa festa, tem 100 pessoas, 80 estão bebendo. Significa que a maioria sempre está com uma cerveja na mão, está com bebidas, Heineken, whisky, e acham que aquilo lá é muito bom, e eles postam como se eles fossem muito bons, que é aquilo ali que faz a vida deles ser mais feliz. E aí eu discerni isso espiritualmente, não, eu não preciso beber. Por que eu deveria beber? Por que eu deveria gastar o meu dinheiro com bebida? Se existe o suco, o tereré, que você compra aí um tereré, custa R$5, e a água é gratuita, né? Você paga por metro cúbico, mas tecnicamente ela é gratuita. Você enche aqui, eu tenho um tamborzinho, uma garrafa que eu comprei de 7 litros, e eu tomo tereré e tenho o mesmo resultado. Ou seja, qual que é o resultado da bebida? Encher a barriga e ir lá e fazer xixi. Então, eu vou encher a minha barriga de água e vou lá e vou fazer xixi, né? Não vai alterar o meu humor, eu não preciso da bebida para eu me tornar uma pessoa mais legal, mais desinibida. E estou salvando os meus neurônios, né? Porque o álcool, ele tem mais malefícios do que benefícios, né? Como que eu vou ingerir álcool no meu sangue, né? Vou ali me deixar com ressaca, vai me dar dor de cabeça e vômito, que é uma coisa horrível, né? Toda pessoa que bebe, ela vai vomitar, vai amanhecer com dor de cabeça e ressaca. Então, eu tô fora. Então, desde a minha adolescência, mesmo convivendo com pessoas que bebiam muito, né? Mesmo os meus amigos em toda aquela intensidade, eu conseguia ter esse discernimento de dizer não de forma tranquila, sem agredi-los, né? Sem debater. Sempre foi assim na minha vida. Não atente para cada um o que é propriamente seu, mas cada qual para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Significa, professor, que quando eu me preocupo com alguém, a pessoa se preocupa comigo? Se eu tivesse descoberto isso o quanto antes. Quando você admira alguém e fala isso para ela, né? Porque tem gente que a gente admira e não conta para ela, então ela nem sabe que você admira. Mas se um dia você fala para uma pessoa assim, ó, do nada, você chega para um amigo seu ou uma pessoa desconhecida e fala: nossa, que cabelo lindo que você tem, que maquiagem perfeita que você tá, olha que sandália linda. Naturalmente a pessoa vai falar: obrigado, você que é linda.
Tem gente já que já devolve na mesma hora, né? Não, você que é lindo. Não, você que é linda. E quando você sabe que alguém te admira, você acaba inconscientemente se preocupando com a história daquela pessoa. Tenta lembrar de uma pessoa que te admira, que já te elogiou. A sua letra, a sua roupa, seu corpo, seus olhos, sua maneira de ser, já te chamou de legal. Uma pessoa que você sabe que gosta de você. Naturalmente, toda vez que você chega perto dela, você quer manter aquele posto, né? Então, você se torna muito mais legal com ela. Você quer presentear ela. Quando ela chega num local, você se comporta de maneira diferente, né? Principalmente quando é um adulto, né? Um adulto que admira a gente, né? Tem uma professora minha que me admira lá na faculdade. Quando é a aula dela, eu quero já demonstrar que eu sou inteligente, quando é um trabalho dela, eu já sou o primeiro a entregar. Eu fico super preocupado quando eu perder esse posto de admiração que ela tem por mim. Então, Jesus, ele foi muito, muito, muito top, porque ele falou, a pessoa fala, você tá doido, eu vou me preocupar, ó, cada um atente o que propriamente seu, mas cada um também a qual é dos outros. Como que eu vou preocupar com as coisas dos outros, com a vida dos outros, com o sentimento dos outros? Não, eu vou preocupar com a minha vida, cada um cuide da sua, não tem assim? O ditado aí do mundo? Ema, ema, cada um com seus problemas. Ado, ado, cada um no seu quadrado. Significa que você aí, eu aqui, você se preocupa contigo e eu comigo. Então, a Bíblia está falando que cada vez que você se preocupar com a dor do outro, naturalmente, você vai ser correspondido. Ele vai lembrar de você e é essa pessoa que vai tornar o seu melhor amigo. O seu melhor amigo nem sempre é a pessoa que mais dá risada com você. É aquela pessoa que um dia você tretou com ela e aí dentro disso vocês se perdoaram e aí você tenta lembrar uma pessoa que você não se dava bem e hoje é um dos seus melhores amigos. Né? Tem pessoas que você pensa, meu Deus, aquela pessoa ali é estranha. De repente, você se preocupa com a dor dela, com a estranheza dela, por ela ser daquela forma, aí você aceita ela daquela forma e aí se torna uma pessoa bem legal. Todo mundo fala, não, mas ela é chata. Não, mas comigo ela é legal. Sempre vai existir pessoas que são mal-humoradas com algumas pessoas e bem-humoradas com outras. Então, a Bíblia é de se admirar como que Deus, que é claro que ele criou nós, ele sabe, né? Ele é como um criador de um carro que sabe exatamente como ele funciona, né? Quando eu comprei o meu primeiro carro, zero, né? Minha esposa tinha um Palio, que já era usado. E aí, quando você compra um carro novo, eles te dão um manual bem grossão, assim, com tudo. Lá fala como que o carro funciona, quanto de óleo que tem que colocar, quanto de combustível, quando você vai calibrar o pneu, quanto que é a calibragem correta, qual que é a data de cada peça que vai estragar. Eles calculam tudo, por exemplo, daqui 1 ano e 20 dias o câmbio vai precisar de manutenção, a troca do líquido de arrefecimento, que esfria o motor, a partir de 6.000 quilômetros. Eles fazem os testes nos carros, né? Cada ano se aperfeiçoa mais, e eles sabem exatamente quanto tempo dura uma peça de um carro. Então, eu fiquei assim, admirado com aquele conhecimento. Eu falei, puxa, como que o cara conhece o carro tão bem? Ele sabe o óleo que coloca, como que eu troco, como que eu desenvolvo esse carro, como que economizo combustível, qual é a forma de dirigir corretamente, ensina a forma de pegar no volante, a forma que tem que estar a perna, né? Como que tem que estar o encosto do banco, tudo assim detalhado. Você fala, puxa, quem é que lê isso aqui, né? De cada 100 motoristas, normalmente 5 vão ler o manual. Não se preocupa, aí o carro dá problema, né? Eu fiquei 5 anos com esse carro. Quando eu vendi, o rapaz da garagem falou, mas esse carro aqui o que você fez? Que esse carro tá novinho ainda. Tudo no lugar. Significa que eu conheci o carro, eu fiz questão de ler o manual, fiz um resumo do manual para eu entender como que aquele carro funcionaria. Então, eu cuidava muito bem dele. Qualquer barulho que ele tinha, eu sabia, porque eu sabia as peças que precisavam trocar e eu sempre trocava antes delas quebrarem. Muito legal. E assim é na minha vida. Eu quero que a Bíblia seja um instrumento, um manual na minha vida,
que me ensine a eu consertar os meus erros antes de eu cometê-los. Então, quando eu vejo que eu vou cometer algum erro, opa, isso aqui é bíblico. Então, eu não vou pegar isso aqui que vai me causar um mal. Para que eu vou humilhar uma pessoa? Para que eu vou falar mal de alguém? Por que eu vou comprar e não vou pagar? Né? Se isso pode trazer um prejuízo para a minha vida. Legal, gente? Espero que vocês tenham gostado das nossas aulas, que vocês tenham aprendido, se divertido. Sentirei saudades, a Gabi colocou ali. Ano que vem nós estamos aí, né? É só um mesinho de férias, 1 mês e meio, 2 meses, a gente se encontra de novo. Tecnicamente, a nossa vacina vai sair aí, ó, até o mês de janeiro. Saindo a vacina, todas as aulas voltarão, né? Os velhinhos vão tomar as vacinas primeiros, com certeza. Aqueles que não pegaram vão tomar, aqueles que já pegaram vão estar imunes, né? E aí voltaremos à nossa vida ao normal, vamos valorizar muito mais a vida, né? Até a semana que vem tem as provas. Então, tecnicamente, é o último dia, frase da semana. Paz e amor na terra e no céu. Muito bom, Natan. Natan falou que é a frase da semana. Deixa eu ver só o versículo aqui. Se mandar o versículo da semana. Foi ontem, onde está o versículo da semana? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o princípio está sobre os seus ombros, o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Isaías 9:6. Feliz Natal para vocês! E um próspero ano novo! Tchau, alunos do 8º ano A! Se a gente não se encontrar, adicionem lá no meu Instagram, PR Kids Aldezir. E no meu Facebook, Aldezir Mota Soares. Feliz Natal para você também, Gabi! Tchau! Tchau para todos! Feliz Natal, professor! Fica com Deus! Natal, feliz ano novo! Vai ser um ano bem melhor, 2021. Amém, amém, amém. Em nome de Jesus! Encontro vocês no 9º ano.